Você já percebeu que pode ser que duas pessoas viveram a mesma coisa, só que cada uma delas praticamente interpretou de uma forma diferente? Por exemplo, uma pessoa viveu algo trágico na vida, por exemplo, a separação dos pais. E por conta do pai ser bêbado ou algo do tipo, isso daqui é só um ponto de vista, só algo exemplar, não que aconteceu comigo. Mas é uma história que eu gosto de enfatizar, às vezes pegar e falar pro pessoal. Tá, seguindo a linha de raciocínio. Daí, o pai, por exemplo, bate no filho, bate na mãe, na verdade bate nos dois filhos, né? Tipo, são dois irmãos. E daí tem a mãe deles. Daí o cara chega bêbado em casa, chega tocando terror, batendo na mãe, batendo nos filhos, alcoólatra, brabo e cara, e sempre fazendo confusão. Um dos filhos cresce. Não, um dos filhos, ambos crescem. Só que um segue exatamente o caminho do pai. Ele não gosta do pai, porém ele é exatamente a cópia do pai. Nas atitudes, ele mesmo briga com a namorada dele, bebe, tá vivendo a mesma coisa que o pai e até pior. E outro não, outro aprendeu de outra forma. Ele pegou e mudou a ideia dele sobre isso. Pegou e disse, não vou seguir esse caminho para minha vida e seguiu totalmente diferente. O cara, ele não bebe, ele tem repugno por bebida, pega e ele tem uma esposa, dois filhos, é bem financeiramente e tipo, a gente olhar essas duas pessoas, daria para dizer que não viveu a mesma coisa, porém viveram exatamente a mesma coisa, só que interpretaram a realidade de forma diferente. O fato que pode ser o mesmo, mas a interpretação é diferente. Um interpretou de uma forma e o outro interpretou de outra. Então, você não vê a realidade pura como ela é. Você vê a realidade conforme as tuas crenças. Conforme as tuas crenças, tu vai ter resultados diferentes. Isso é conforme a tua percepção mesmo de realidade. Então, mudar a percepção, às vezes, pode ser demorado. Mudar crenças instauradas desde criança, isso é mais complexo ainda. Mas tem como. Porém, tem que entrar bem a fundo no subconsciente para trabalhar estas crenças entranhadas já há anos, há décadas. E muitas pessoas, às vezes, ainda estão travadas na vida por conta das crenças que têm sobre tudo, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre relacionamentos. Às vezes a pessoa está com um relacionamento ruim, nem sabe por quê, e é só uma manifestação de si mesmo. Então, cada um de nós não vivemos os fatos que acontecem. Nós vivemos a interpretação que acontece sobre aquilo. Uma pessoa pode tropeçar, bater o dedo numa quina e literalmente dizer, pô, bati o dedo aqui, isso daqui acontece, vou melhorar. E o outro pode literalmente bater o dedo na quina, pega e faz um estrondel, briga com tudo. Ó, já vamos criar dois pontos de ligamento temporal aqui. Um, tipo, segue em frente, diz, aconteceu, pô, tudo bem. Vou seguir minha vida. Isso daqui eventualmente pode acontecer, tudo bem. E o outro bate ali o dedo na quina, fica brabo, a partir daquilo dali já faz com que o dia comece pior, começa a dirigir o carro no trânsito, já começa a xingar as pessoas e tal, e tudo entranhado, só crença do subconsciente. E acha que todo mundo tá contra e cria
o inferno. E a questão de criar o inferno e o céu, isso daí é que conforme as crenças e do subconsciente da pessoa. Conforme a pessoa interpretou sobre a realidade. Muitas prisões parecem normais. Para alguém que já nasceu aprisionado, isso não faz diferença para ela. Ela já, tipo, a visão sobre realidade é ser aprisionado. E isso é ruim. Já ouviu falar o mito da caverna de Platão? Não sei se você já chegou a ouvir, mas o mito fala. Tipo, aqui eu estou tentando te ajudar, mas você tem que se ajudar também. Mas a questão é, o mito fala assim, ó, que se você sair, se existisse uma caverna e todo mundo estivesse dentro dessa caverna, e alguém saísse dessa caverna e visse o mundo fora da caverna como ele é, e voltasse para a caverna para tentar falar para alguém, para fazer com que as pessoas saíssem da caverna para ver o mundo lá fora, talvez esse cara seria morto. Nem sei se podia fazer falar essa palavra aqui no YouTube, mas tudo bem. Esse cara seria aniquilado e tal, por tentar ajudar as outras pessoas. Mas a questão é que as crenças antigas até parecem ser a realidade. Por exemplo, se tu acredita em algo, este algo se torna real. Se tu não acredita, isso não faz diferença para tu. Por isso, cada um está criando a sua própria realidade, mas isso daqui vamos tratar mais para frente sobre questões de criação de realidade, essas coisas. Vamos partir um pouquinho mais para frente, mas vamos continuar a nossa linha de desenvolvimento de pensamento aqui. A questão é que a mente repete os mesmos ciclos de padrões que colocou dentro da, tipo, entranhado, os mesmos padrões, repete os mesmos padrões de crenças. Quanto mais tu tem uma crença, mais a tendência é ter o padrão de comportamento, repetir aquilo, repetir todo aquele padrão sempre. E mesmo que aconteça algo diferente, o teu subconsciente vai interpretar de uma forma. Por isso, se tu não mudar essa percepção de como tu vive a tua vida, para tu mudar. Mas manifestação não é só sobre desejar, é sobre se alinhar. Porque se tu deseja, tu significa que tu não tem. Mas se tu se alinha e tu se torna aquela pessoa que realmente com novas crenças, nova identidade, se tu muda a tua identidade em si, tu consegue realmente, porque tu já se tornou. Primeiro tu se torna, para depois tu conseguir. Aqui, aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Isso é uma passagem da Bíblia. E também tem aqueles que vêm até mim, o resto lhe será acrescentado. Mas as pessoas não conseguem interpretar da forma correta a maior parte das passagens. E outras também, tu não precisa ser religioso, mas, cara, basicamente é isso. Tu tem que mudar tuas crenças para tu conseguir mudar tua realidade e tua identidade. O que você tem que mudar é a sua percepção, mudar a sua identidade e depois a sua ação. Mudando isso daí, você muda literalmente de frequência. Mudando de frequência, você muda de realidade. Isso é básico, básico, básico. A sua mente, a sua realidade em si, ela está sustentando a base do que você acredita. Se você acredita em algo, que nem eu falei no começo desse vídeo, esse algo se torna real. Então, é isso. Então você não atrai só o que deseja. Você mantém o que tu sustenta. Se tu sustenta coisas negativas, você mantém. E aumenta. Tudo vai te dar, vai te mostrar, vai te reforçar que aquilo dali é negativo. E vai te mostrar cada vez mais e mais e mais e mais. Igual para coisas positivas. Se você acredita
que você consegue e trabalha e muda de identidade, não é simplesmente uma motivação, que nem nos vídeos anteriores que eu fiz aí, esses 2 ou 3 vídeos anteriores que eu fiz, não é só sobre você ter uma motivaçãozinha e torcer que faz, e que vai acontecer, que vai mudar. Não, é muito longe disso. Porque tu tem que mudar a sua identidade para mudar a sua percepção e depois a sua ação. Mudando tudo isso, uma nova realidade se tu faz o salto quântico. Mas o salto quântico é mais para um papo mais complexo. Esse vídeo que eu criei agora, que estamos falando aqui, aborda sobre percepção. E foi por isso que eu criei o Matrix da Realidade. Algo que, se você tem a curiosidade de aprofundar mais em padrões da sua subconsciência, padrões da sua própria vida, e você acredita que existe algo que tipo você não sabe, mas você quer saber sobre a sua vida em si, eu lhe indico Matrix da Realidade. Se você quer saber de crenças, padrões invisíveis, percepção e subconsciência, eu indico que clique no link da descrição e entre logo pro Matrix da Realidade. Bom, valeu e até o próximo vídeo. Fui.